Um pássaro pequeno, como um tentilhão ou um pardal, pousa em um galho fino. Ele vira a cabeça bruscamente, fixa um olho em uma semente no chão e, no instante seguinte, sua postura muda completamente. Ele não está apenas observando, ele está calculando. A precisão com que animais, desde aves domésticas até predadores da savana, avaliam distâncias e riscos antes de qualquer movimento, revela um sistema de processamento de dados que opera muito além do que chamamos de instinto simples. Essa capacidade de medir o mundo físico em frações de segundo define como eles sobrevivem, como decidem quando investir energia e como interpretam a segurança do ambiente ao seu redor. Porque animais que nunca foram treinados parecem ter uma régua invisível instalada em seus cérebros. E como essa percepção de profundidade e risco molda a rotina que observamos em nossos próprios quintais e florestas. A ideia de que um animal age puramente por impulso é um dos maiores equívocos sobre a vida selvagem e doméstica. O que vemos como um movimento aleatório de um gato ao saltar para uma prateleira alta ou de uma cabra ao escalar uma encosta íngreme é agudo, na verdade, o resultado de um cálculo complexo de propriocepção. Esse é o sentido que permite ao corpo saber exatamente onde cada membro está no espaço, sem a necessidade de olhar diretamente para eles. Em ambientes domésticos, vemos esse mecanismo em ação quando um cão desvia de obstáculos em um corredor escuro ou quando um pássaro ajusta a batida das asas para pousar em um bebedouro em movimento. Eles não estão apenas reagindo, eles estão constantemente atualizando um mapa mental do espaço físico ao seu redor. A diferença fundamental entre a sobrevivência selvagem e a rotina doméstica reside na forma como esse mapa é utilizado. Na natureza, o erro de cálculo em um salto pode custar a vida ou a capacidade de caçar. Por isso, a evolução refinou a visão animal para priorizar a detecção de movimento e a avaliação de profundidade. Olhos posicionados lateralmente, como os de coelhos e cervos, oferecem um campo de visão quase panorâmico, essencial para identificar ameaças em um horizonte vasto. Já predadores, como corujas ou gatos, possuem olhos voltados para frente, permitindo uma sobreposição visual que gera a percepção de profundidade necessária para abates precisos. Quando um animal doméstico foca em um brinquedo ou em um objeto novo, ele está utilizando essa mesma herança evolutiva para entender se o objeto é uma ameaça, uma presa ou algo inofensivo. Essa percepção sensorial é tão apurada que animais muitas vezes notam mudanças sutis no ambiente que passam completamente despercebidas pelos humanos. Não se trata de um sexto sentido místico, mas de uma capacidade de processar frequências sonoras e vibrações de solo que nossos ouvidos e pés não conseguem captar. Um cavalo, por exemplo, pode alterar seu comportamento e mostrar sinais de alerta muito antes de uma tempestade ou de um tremor de terra. Isso acontece porque a estrutura do seu sistema nervoso permite que ele sinta mudanças na pressão atmosférica e vibrações de baixa frequência através dos cascos. O animal não está prevendo o futuro, ele está lendo sinais físicos que para nós são invisíveis. A transição para a vida doméstica não apagou essas habilidades, apenas as redirecionou. O conflito surge quando o ambiente artificial impõe limitações que o instinto do animal não consegue processar. Uma janela de vidro, por exemplo, é um desafio constante para um pássaro ou até para um cão, pois o sistema de navegação baseado em profundidade e clareza de horizonte é enganado pela transparência. O animal tenta calcular o espaço, mas o feedback sensorial que ele recebe é contraditório.
É por isso que observamos comportamentos de frustração ou tentativas repetidas de interagir com superfícies, que para o cérebro animal deveriam ser obstáculos físicos ou caminhos livres. Eles estão tentando aplicar as regras da física da selva em um mundo construído com materiais que não existiam no ambiente onde suas estratégias de sobrevivência foram moldadas. Aqui chegamos a uma virada importante. A inteligência animal não é estática. Eles são capazes de aprender e ajustar seu mapa mental com base na experiência. Um animal doméstico que vive anos em uma casa acaba criando um inventário de riscos e caminhos. Ele sabe exatamente qual piso escorrega, qual porta costuma fechar e qual canto da sala oferece a melhor visão de quem entra pela porta principal. Esse processo de adaptação mostra que a domesticação é uma forma de aprendizado contínuo, onde o animal testa o ambiente, falha, ajusta seus cálculos e, eventualmente, otimiza seus movimentos. A inteligência que admiramos em nossos pets é, na verdade, o resultado de uma vida inteira de coleta de dados sobre o seu território particular. A complexidade desses cálculos aumenta drasticamente quando consideramos a comunicação social. Em matilhas, rebanhos ou grupos de primatas, a hierarquia é mantida através de sinais corporais rápidos e precisos. Um olhar lateral, a posição das orelhas ou a inclinação do corpo são formas de transmitir intenções sem gastar energia com conflitos físicos. Quando um animal interage com um humano, ele tenta traduzir nossa linguagem corporal para o seu sistema de sinais. Ele analisa a nossa postura, a velocidade dos nossos movimentos e a entonação da voz para decidir se somos uma ameaça ou um parceiro. Muitas vezes, o que interpretamos como amor ou companheirismo é, para o animal, uma estratégia de convivência baseada na leitura constante de nossas intenções. Eles nos observam com a mesma intensidade com que observariam um membro do seu próprio grupo na natureza. A segunda grande virada ocorre quando percebemos que essa habilidade de leitura não serve apenas para a sobrevivência individual, mas para a manutenção da coesão do grupo. Animais sociais possuem um sistema de espelhamento que os ajuda a antecipar o comportamento de outros. É por isso que, quando um animal do grupo se assusta, todos os outros reagem quase instantaneamente. Eles não precisam ver o perigo, eles processam a reação física do companheiro como um dado de alta prioridade. Em casa, essa rede de comunicação se estende a nós. O animal percebe nosso estado emocional através de mudanças sutis em nossa respiração e frequência cardíaca, adaptando seu próprio comportamento para nos acalmar ou para se distanciar. Eles não estão apenas reagindo a estímulos externos, eles estão integrando o estado emocional humano como parte do seu próprio mapa de risco e segurança. Essa dependência de informações sensoriais cria uma relação fascinante com o tempo. Animais não vivem em um fluxo de consciência como o nosso, que se preocupa com o passado distante ou o futuro planejado. Eles vivem no que podemos chamar de eterno presente de alta resolução. Cada momento é uma oportunidade de coletar dados. Um gato que observa uma mosca não está apenas esperando a chance de capturá-la, ele está mapeando a trajetória, a velocidade e o tempo de reação necessário. Se a mosca muda de direção, ele recalcula tudo em milissegundos. Essa capacidade de foco total é o que torna os comportamentos animais tão fluidos e eficientes. Enquanto nós nos perdemos em distrações, o animal permanece ancorado na realidade física do momento, processando cada detalhe como se sua sobrevivência dependesse disso, porque em seu código genético, ela realmente depende. Ao olharmos para um animal hoje, seja ele um pássaro no jardim ou um cão deitado no tapete, a percepção muda.
Não vemos mais apenas um ser passivo de companhia ou uma criatura simples. Vemos um processador de dados biológicos altamente especializado e constantemente calibrado para interagir com o mundo que, para nós, é invisível. A habilidade que eles possuem de transformar o ambiente em um mapa de oportunidades e perigos é o que os mantém vivos há milhões de anos. O conforto das nossas casas pode ter alterado o cenário, mas o software interno, o instinto de medir, calcular e antecipar, continua rodando exatamente como deveria. A domesticação não eliminou a natureza selvagem desses seres, ela apenas lhes deu um novo sistema de regras para dominar. E, ao observarmos seus movimentos, percebemos que eles nunca pararam de nos analisar, da mesma forma que nunca pararam de mapear cada centímetro do mundo que compartilham conosco. Eles não estão apenas existindo ao nosso lado, eles estão constantemente avaliando o ambiente, e nós somos apenas mais uma variável complexa em seu cálculo de sobrevivência.